Olá pessoal, tudo bem? Hoje é dia de trazermos o comentário a mais uma das nossas enquetes dominicais. A nossa tradicional enquete, já conhecida por todos que nos acompanham lá no nosso Instagram, Leonardo Mota, M_, e fica sempre disponível aos domingos lá nos nossos stories. Então acompanha lá, sempre aos domingos por volta de 9, 10 horas da manhã. Nós lançamos uma enquete que é simplesmente com a ideia de discutir licitação e contratos na administração pública. E é um caso que nós trazemos sempre lá, um caso concreto trazido por um dos nossos seguidores, ou algum dos nossos alunos, ou um caso hipotético que nós trazemos para discutir licitação e contratação na administração pública. E, logicamente, nas nossas últimas enquetes, que temos mais de 180 enquetes e vídeos gravados, logicamente, as últimas nós abordamos a Lei 14.133, tá bom? Esse vídeo também está disponível no nosso canal no YouTube, Leonardo Mota. Lá, clica lá em se inscreve no canal, porque de repente fica até mais fácil, sempre que divulgarmos esse vídeo, um vídeo novo lá no canal, você ser avisado e você já assistir. Se você quer ver toda a sequência das nossas enquetes dominicais, nós temos lá no nosso canal no YouTube, lá marcado uma espécie de pasta no YouTube, enquetes dominicais. Lá você vai ver todas as enquetes dominicais com diversos assuntos referentes à licitação e contrato na administração pública, tá bom? A enquete dessa semana, nós trouxemos um assunto bem interessante. Primeiramente, trazendo a correção da nossa enquete. Nós trazíamos a enquete, caso concreto, determinado órgão realizou pregão eletrônico para a contratação de determinado serviço. A licitação resultou fracassada, tá? Considerando a necessidade da contratação e não ser vantajosa a repetição da licitação, decidiu contratar por dispensa de licitação com fundamento na linha A do inciso terceiro do artigo 75 da Lei 14.133, tá? Pegando e agradecendo já o nosso seguidor, Diego, lá do Instagram, ele nos alertou quando divulgamos a enquete no domingo, nós apenas divulgamos a linha A e nós erramos, falamos inciso primeiro e ainda mais não divulgamos qual artigo, tá? Mas, logicamente, a ideia para quem leu a questão viu que era discutir a licitação, discutir que a licitação foi fracassada e discutir a contratação por dispensa de licitação e, tratando-se da Lei 14.133, está lá na linha A do inciso terceiro do artigo 75, tá bom? E aí a nossa enquete vem assim, ó: antes do órgão selecionar a melhor proposta do processo de contratação direta, o órgão deverá observar o prazo do parágrafo terceiro do artigo 75? Olha só, a maioria dos colegas informaram que sim, deveria ser divulgado. E o que é que o parágrafo terceiro do artigo 75 prevê? Prevê lá que para as contratações diretas com base no inciso primeiro e segundo, tá? Nas dispensas de licitação, o órgão deverá preferencialmente divulgar em seu sítio eletrônico oficial essa manifestação da administração em contratar por dispensa. Essa é a regra do parágrafo terceiro, tá bom? E aí, 42% dos colegas entenderam que não era necessário, não deveria, né? Não é uma exigência para o órgão divulgar essa contratação direta antes de contratar, no caso aí de licitação deserta ou fracassada. E está em vermelho, porque nós concordamos com os colegas e vamos apresentar a justificativa do porquê. Lá, a própria lei, como nós falamos, no artigo 75, inciso terceiro, prevê que para a contratação que mantenha todas as condições definidas em edital de licitação, realizada há menos de um ano, quando se verificar que naquela licitação não surgiram interessados, quer dizer, licitação deserta, ou não foram apresentadas propostas válidas, quer dizer, licitação fracassada, é dispensável a licitação. Tá? Então vejam, voltando para cá, que é dispensável quando a licitação resultar deserta fracassada, a linha A do inciso terceiro do artigo 75. E aí vejamos então a regra do parágrafo terceiro que nós acabamos de falar. O parágrafo terceiro fala o seguinte: as contratações de que tratam os incisos primeiro e segundo do caput, quer dizer, não faz referência, meus amigos, a nenhum dos outros demais incisos. Dos incisos terceiro para frente, não faz qualquer referência. Tá? Então, para os incisos primeiro e segundo, serão preferencialmente precedidos de divulgação
de aviso de incito eletrônico oficial pelo prazo mínimo de 3 dias úteis, com a intenção, né, com a especificação do objeto e com a pretensão da administração pública em obter propostas adicionais de eventuais interessados, tá? É a ideia da transparência e da busca pela proposta que traga o melhor resultado lá da administração. Mas vejam, apenas para o inciso primeiro e segundo é exigido pela lei, no parágrafo 3º do artigo 75. Em que pese alguém me discutir, mas, professor, a Instrução Normativa 67 do governo federal traz lá a regra que deverá, para as contratações diretas da administração pública federal, ser utilizado a dispensa eletrônica. Lá no parágrafo 3º, no artigo 3º, traz lá para todos os incisos, tá? Tranquilo, a IN, para a esfera federal, traz que você deverá utilizar a dispensa eletrônica, mas a própria lei fala que é um preferencial, tá? Então, entendemos aí que não se aplica a município e a estado, a IN 67, a não ser que utilize recurso de transferências voluntárias da União, e entendo que apesar de você adotar no seu órgão a IN 67 da SEGES para a dispensa eletrônica, considerando que o parágrafo 3º da lei traz que preferencialmente é apenas para o inciso primeiro e segundo, mesmo a IN trazendo que você deverá adotar para os demais incisos a dispensa eletrônica, não entendo que é uma exigência que você tem a obrigação de seguir, tá? Porque a lei traz que é preferência e só traz a lei a exigência da divulgação para os incisos primeiro e segundo. A interpretação minha, desconheço jurisprudência que tenha discutido isso aí, mas para o nosso caso, a nossa enquete, como nós não falamos se era um órgão federal, estadual, municipal, a ideia da enquete é trazer a discussão com relação ao prazo, com base na lei, e foi o que a enquete trouxe, parágrafo 3º do artigo 75 da Lei 14.133, não obrigatório ainda a divulgação de 3 dias. Resultou fracassada? Instrua o processo de contratação direta, de repente, uma boa prática, você inclusive pegar aquelas empresas que participaram da cotação, da sua pesquisa de preço, da sua pesquisa de mercado, lá no seu processo, observar se aquelas empresas até atendem seu edital, e você seguir para contratar com aquela empresa que, logicamente, observando o menor preço, atenda às exigências do edital, que é a regra exatamente que nós vimos aqui no inciso 3º, observando todas as condições definidas no edital. Tá bom? Então, retornando aqui, entendemos que não é necessário divulgação dos 3 dias, porque o parágrafo 3º exige apenas para os incisos primeiro e segundo. Exige com aquele preferencialmente, tá? Mas remete apenas aos incisos primeiro e segundo do artigo 75. Tá bom? Então, meus amigos, mais uma vez, muito obrigado. Uma boa semana a todos e até domingo com a nossa nova enquete dominical. Inscreva lá no nosso canal. Até mais.